Uma boa noite, bom entardecer a todos os nossos amigos e amigas, internautas, nossos companheiros deste nosso compromisso, desse nosso projeto do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, o projeto Pétalas de Esperança. Nosso objetivo é sempre esse diálogo fraterno de um tema cristão à luz da doutrina dos espíritos, com a proposta de iluminar as nossas consciências, renovar nossa fé, nosso ânimo em Deus, nosso Pai, Criador, justo, misericordioso. Hoje temos aqui a nossa irmã, nossa convidada, a nossa amiga Sheila, trabalhadora do Centro de Educação Espírita Boa Nova, né, Sheila, que fica aqui em Camobi também, no bairro Camobi. E a Sheila gentilmente atendeu o nosso convite para participar desse nosso projeto. E aqui está, Sheila, para que jogue pétalas em nossos lares, em nossas almas, nesse mês, né, Sheila, tão especial. O mês em que comemoramos, hoje é a nossa primeira live do mês do aniversário simbólico que comemoramos de nosso amado Mestre Jesus. Contigo, Sheila, podes conduzir a barca. Ótimo. Muito obrigada, boa noite, Ney, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os nossos amigos internautas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando nossos estudos, nossa amada doutrina espírita, né, que tanto nos consola, nos faz compreender, nos tranquiliza, harmoniza a nossa vida. Então, para mim é sempre uma alegria, um momento de festa, eu diria assim. Então, como o Ney mencionou, nós estamos hoje, então, na primeira live do mês de dezembro, né, no Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, e não poderia ser diferente fazer uma menção ao que a gente gostaria de oferecer a Jesus nesse mês do seu aniversário. Então, um pouco do que a gente vai dialogar essa noite, e fiquem à vontade de comentar, né, participar, será exatamente relacionado, né, a um presente que eu particularmente gostaria de dar a Jesus, que é um grande abraço, um abraço carinhoso, fraterno. Afinal de contas, nós recebemos inúmeros abraços deles, muitas vezes sem saber, sem compreender, né? Mas ele está lá sempre nos abraçando, nos acolhendo, nos cuidando. Então, a minha fala dessa noite vai ser relacionada a essa ideia, né, de um abraço. Muito bem, e aí a gente tem que pensar, né, que abraço que a gente quer dar ou que a gente tem abraçado nesses últimos tempos. Estamos aí chegando ao final de mais um ano. O término de um ano, ele tem uma representação importante na nossa vida. Sempre é um tempo que a gente para, olha o que deu certo, o que a gente acha que precisa rever, reorganizar os nossos processos junto às famílias, ao nosso trabalho, à nossa vida como um todo. Então, ela é uma data simbólica e é importante para a gente fazer este tipo de reflexão, né? E, ao mesmo tempo, é o momento da gente repactuar o nosso contrato pedagógico com o nosso Mestre Jesus. Também é um tempo que, em vez de nos distrairmos demasiadamente com as festanças, com as reuniões, que agora com a pandemia a gente nem tem podido fazer, como em outros tempos, né? Mas a gente precisa ter o cuidado para que a gente não fique só nesses desvarios, né? Nesses devaneios, digamos assim, materialistas. E sim que nós possamos utilizar este tempo para rever o nosso processo, rever a nossa vida, rever o que a gente não está fazendo de forma adequada, correta, que venha ao encontro da edificação do reino de Deus em nossos corações. Então, um tempo muito propício para isso. E lá na obra Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles, ela vai dedicar-se a falar exatamente sobre esse tempo de renovação, né? E ela diz, pela psicografia de Edivaldo, que a primeira característica daqueles que se propõem à renovação é a irrestrita confiança em Deus.
Então, se eu estou dizendo, né, que nós estamos nos propondo a olhar para o tempo que passou, desse ano de 2021, e se propor a realmente renovar-se no ano de 2022, nos melhorarmos, né, nos tornarmos ainda mais próximos da divindade, mais próximos daquilo que Jesus sempre nos convoca a ser, o esforço, então, é, primeiramente, confiar de forma irrestrita em Deus. Esse é o primeiro convite. E em relação a isso, ao passo que eu confio plenamente em Deus, eu tenho a tranquilidade para fazer as escolhas mais corretas. Por quê? Porque elas estarão dentro daquilo que é da própria programação da minha vida. Então, eu não preciso mais me apressar ou querer, muitas vezes, ultrapassar alguns limites que, pela nossa birra, né, pela nossa ignorância também, muitas vezes a gente quer atropelar o processo, quer fazer as coisas mais rápidas que nos é possível fazer. Então, tudo tem um tempo certo, mas a gente precisa confiar em Deus. Não numa lógica de confiança parada, né? Mas numa confiança em movimento, uma confiança que é propositiva, de ir à frente, de ir além. Então, esse processo é algo que vai dentro de um contínuo. Por isso, né, eu vou trazer nessa noite de hoje uma história muito linda e que mostra exatamente esta renovação de caráter, renovação de pensamentos, de sentimentos e de atitudes, de uma personalidade que particularmente me encanta muito dentro da história do período em que Jesus esteve aqui conosco, né, como homem, né, como uma pessoa física. E esta personagem é a nossa querida Maria Madalena, Maria de Magdala. E eu vou abordar este tema a partir da obra de Chico Xavier, né, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que chama Boa Nova. E este livro, então, tem um capítulo que trata especificamente de Maria de Magdala. Provavelmente a maioria de vocês sabe, né, que a Maria de Madalena, de Magdala, ela é bastante conhecida por aquele episódio no qual ela foi condenada em praça pública pelo comportamento moral dela, que era um comportamento fora, né, dos padrões da época, e ela, evidentemente, estava sendo condenada e estava às vias de ser apedrejada, quando Jesus, então, faz aquele questionamento, né, acerca de onde estavam aqueles que estavam a condenando, né? Será que eles poderiam fazer aquilo? Ninguém tinha pecado, né? Tire a primeira pedra quem nunca pecou. E a partir dali, Maria Madalena, ela passou por um processo de completa renovação, mas ela não sabia exatamente como fazer isso. Porque aquelas palavras do Cristo, aquele olhar que Jesus lançou a ela, de acolhimento, de cuidado, de respeito, de magnetismo que lhe era próprio, mexeu completamente com Maria Madalena. Mas, ao mesmo tempo, ela não sabia se ela poderia, de fato, seguir aquele homem de uma envergadura moral tão elevada. E quantos de nós, muitas vezes, queremos nos renovar, queremos mudar nossos hábitos, queremos agir diferente. E às vezes a gente vem tombando e errando por várias e várias encarnações, até mesmo, ou nesta mesma vida, né? Se relacionando com pessoas erradas, fazendo coisas ruins, se envolvendo em confusões. E às vezes a gente quer mudar, mas nos passa a cabeça que não dá nem coragem, às vezes, de pedir a Deus uma luz, né? E Maria de Madalena estava exatamente vivendo isso, ela queria muito mudar, mas ela não sabia exatamente como fazer e nem se, de fato, ela era merecedora desta mudança. Então, certa vez, ela teve a oportunidade de ter com Jesus na casa de Simão Pedro. E aquela época, pela personalidade dela, né, pelo julgamento moral que ela estava exposta, era muito difícil, né, ela ser acolhida, digamos assim, em uma casa.
mas Jesus pediu que ela pudesse vir até ali para que ele conversasse com ela. Então, aquele convite, né, para ela foi algo maravilhoso. E aquele convite era um convite à vida com amor, ou à vida por amor. Amor a quem? Amor a Deus, amor a Jesus. Então, aquele convite que ela recebeu, aquela possibilidade de chegar perto de Jesus, num outro contexto que não aquele da praça pública, né? Ela entendeu que era um chamado para uma vida nova. E lá ela foi. Ela foi encontrar-se com Jesus. Mas ela chegou lá muito receosa, porque ela pensava, mas como será que ela seria recebida lá? Afinal de contas, todos os seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado por aquela condição dela, né? Por ela ter abandonado o lar, vivia, né, de aventuras, de opulência, de aparência. Então ninguém havia perdoado ela de fato. E ela pensava que talvez não fosse nem recebida, né? Simão nem deixaria ela entrar. E aí me ocorre, né, quantas vezes que nós também não somos perdoados pelas nossas escolhas equivocadas. Muitas vezes, né, sofremos preconceitos, as pessoas nos olham de cara torta, né, fazem com que a gente se sinta mal em determinadas situações. Muitas vezes as pessoas nos toleram, né, por uma questão às vezes social ou por um contexto de trabalho, mas isso se dá porque nós ainda nos apegamos muito aos nossos erros. Então, quando alguém, né, por algum motivo me fere, eu passo a olhar aquela pessoa como ou a partir do ferimento que ela causou em mim, e não ela na sua integralidade. Então, nós muitas vezes, né, agimos isso, e acabamos vivenciando isso que a própria Maria Madalena vivenciou, de que a gente não sabe, né, como que vai ser recebido, como que vai superar aquela situação que a gente está vivendo. Então, nós ainda nos apegamos muito aos nossos erros e aos erros dos outros. Nós também temos dificuldade de nos auto-perdoarmos, de achar e acreditar que podemos fazer diferente. Então, para muitos, né, daqueles, era uma mulher perdida, né? E já que o Ney colocou o banner inicial ali, uma mulher perdida, hoje a gente pode transferir para um presidiário, para um usuário de droga, né, para alguém que foi condenado, para um morador de rua. Então, muitas vezes são pessoas com as quais a gente tem receio, né, não quer nem chegar perto. Então, é importante, né, que a gente entenda esse esforço já de saída de Maria Madalena, de encarar todos esses elementos, de se auto-perdoar, de não se julgar, não se auto-julgar, né, de fazer esse esforço de querer ser acolhida, querer ser aceita. Então, ela chega lá e diz que ela estava se propondo a amar como Jesus amava. E, se necessário, ela saberia renunciar a tudo. Ela só não sabia como fazer. Então ela chega para Jesus e de saída ela diz, né? Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Todos me condenam. E ela diz a Jesus: ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Eu já me peguei pensando assim, que eu cometi um erro, um equívoco, e eu disse, nossa, que Deus deve estar muito triste comigo, eu não tenho nem coragem de pedir para ele me perdoar, né? Porque eu fiz uma coisa tão feia. E aí imagina ela com esse sentimento. E qual é a resposta de Jesus? Diz, direcionando-se a ela: Maria, levanta os teus olhos para o céu e fique feliz. Né? Você foi tocada pela boa nova. E o reino de Deus te abençoa. E faz uma pergunta a ela: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estaria o amor de nosso Pai? E aí ele menciona, né?
todo o amor que Deus, ou que Jesus veio mostrar a nós, né, que Deus tem pela humanidade, ou mais do que a humanidade, né, por todo o universo, ele quis dizer que ele iria sim, né, perdoar, porque o perdão cobre a multidão dos pecados. Então, quando a gente olha para essa cena, né, já desarma toda essa condição de que Maria Madalena era uma pessoa perdida e que, na verdade, não importava de onde ela estava vindo, mas importaria o que ela faria daqui para diante, isso sim. E Jesus explica para ela, muitas pessoas desejam ser boas, desejam ser honestas, né? Elas desejam se parecer com os outros, mas acabam muitas vezes esquecendo que aquele caminho onde alguns passam é muito fácil, né? Então, é muito fácil a gente, muitas vezes, olhar para uma pessoa que está ali com o seu carrão, né? Indo trabalhar, indo para cá, indo para lá, ou que não tem problema nenhum. Deve ter alguém no mundo, né, que não tenha problema nenhum, que não tem problema familiar, que não tem dificuldades com a esposa ou com o esposo, que os filhos são todos uma maravilha, né? Então, às vezes é fácil querer imitar essas pessoas que eu imagino que sejam assim. Mas a gente não sabe como que essa pessoa vive no seu interior, né? Como que ela se pauta, como que ela se movimenta. E muitas vezes a virtude no mundo, ela foi sendo transformada em portas largas para conveniência própria. Então, aquilo que era a princípio algo bom, nós também, com a trajetória histórica, fomos modificando, né? Fomos muitas vezes tornando coisas que poderiam ser uma virtude em uma porta larga, né? Facilidades. Como, por exemplo, né, às vezes a gente diz, esse deu certo na vida, né? E a gente esquece de olhar para cada um, nossa vida, e entender que nós temos necessidades reencarnatórias. Então, não existe esse deu certo na vida. Todos, em tese, damos certo na vida. A questão é que, às vezes, a gente não se conforma com aquilo que a nossa vida se mostra ou se materializa pelas escolhas que muitas vezes fazemos de forma equivocada, né? Mas também por apegos, às vezes, que a gente vai estabelecendo e que nos acomodam. Então, a vida dá certo para todas aquelas pessoas que se esforçam, que fazem o que? O movimento de porta estreita e não da porta larga, como Jesus chama a atenção. Então, eu não posso condicionar o evangelho à minha vida. Eu preciso condicionar a minha vida ao evangelho. Então, este é o propósito da evolução espiritual, que eu acate tudo aquilo, né, que o evangelho propõe para mim, e não ao contrário, só vou acatar aquilo que me convém, né? Então, a renovação e a acomodação são convites diários. E cabe a nós fazermos a escolha mais adequada que nós queremos para esta encarnação. Então, Jesus faz um convite muito bonito para Maria Madalena, né? E ele vai dizer: o que verdadeiramente ama, renuncia tudo e vive o mundo feliz. Por quê? Porque o amor sincero, ele não exige satisfações passageiras. O amor sincero, ele exige que a gente renuncie muitas vezes situações que nós vivenciamos. E aí talvez vocês estejam pensando, mas como assim? Então eu vou renunciar tudo, vou sair, largar todo o meu dinheiro, minha casa, minha família, vou andar por aí pregando, né? Lá na antiguidade, lá no tempo de Cristo, muitos discípulos fizeram isso, apóstolos, discípulos fizeram isso. Talvez hoje não seja mais necessário, talvez para alguns seja um meio, mas não é o que o evangelho apregou. A renúncia tem a ver com a capacidade da gente deixar Deus agir em nós, e não nós, né,
sempre querermos fazer tão somente aquilo que a gente acha que é o melhor. Então, às vezes, as coisas não nos ocorrem para nossa proteção. E esses dias eu escutava uma história tão interessante, né, de uma mãe que ela estava, na verdade, ela era gestante, e o bebê foi diagnosticado como anacéfalo. Então, ela tinha, do ponto de vista legal, a opção de fazer o abortamento. E ela optou por não fazer. Por quê? Porque ela entendia que ela tinha sido escolhida para poder justamente dar aquela oportunidade daquele espírito que ali estava desenvolver-se um pouquinho mais para, quem sabe, logo ali na frente, reencarnar de uma forma íntegra. E se ela, de repente, né, faz essa interrupção, ela pode atrapalhar, né, esse avanço do ponto de vista espiritual daquele espírito que ela estava, né, carregando. Mas isso é dentro da perspectiva que ela entende a vida. E isso é uma forma de renunciar, né? Por quê? Porque você renuncia à tristeza que você tem de viver com um bebê que você sabe que não vai nascer, que não vai viver, que não vai crescer, que não vai adiante, mas você, ao mesmo tempo, tem essa possibilidade de viver feliz porque ajudou esse espírito no desenvolvimento. Então, a orientação do mestre, a Maria Madalena, é: trabalhe sempre, sem amarguras, sem ambições, com alegria e sacrifício. E aí a gente tem que sempre pensar, as ambições mundanas, né? Não tem a ver com ambições que nos colocam numa condição melhor, né? De a gente ter um conforto, de ter uma casa, de ter condições de colocar os nossos filhos em boas escolas, fazer faculdade, né? A gente agora nesse calorão tem um ar-condicionado, não é isso, não tem a ver, né, sem essas ambições. Mas essas ambições exageradas que nos desfocam daquilo que realmente importa, né? E é muito equivocado a gente pensar, né, que que a nossa felicidade está na mão de outra pessoa, tá naquele carro, está naquela casa. Ah, eu vou ser feliz o dia que eu tiver um carro novo. Ah, feliz eu vou ter quando eu conseguir comprar minha casa. Ah, feliz eu vou ser quando tal coisa acontecer. Né? Eu deposito a minha felicidade ou condiciono alguma situação. E aí o que acontece, né? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. Aí você consegue comprar a casa e aí você perde o emprego, precisa morar em outro lugar. Pronto, já não é mais minha casa, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que não dá para deixar tal coisa acontecer para que eu seja feliz. A gente precisa saber renunciar. Este é o percurso, né? Porque é aí ou por aí que vai residir essa capacidade de a gente viver bem, né? Então segue esse diálogo entre Jesus e Maria Madalena e ele diz, né, para ela, Madalena, viver bem é saber imolar-se, sacrificar-se, doar-se, né? E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e pensa, mas por que eu vou agora abrir mão do meu tempo numa sexta-feira para vir aqui falar, né, nessa live aqui do Consolador Prometido? Mas é o meu tempo, é a minha sexta-feira. E o que o Cristo está convidando nós a fazer é justamente nos doarmos. E começar a entender que essa doação nos traz alegria, nos traz amor, nos traz acolhimento, né? Toda luz humana, diz o Cristo, vem de um coração brando e experiente dos que se sacrificam. Então, a luz não vem, né, de corações agressivos, nervosos, tensos. Pelo contrário, são corações brandos e que também já têm uma experiência. Nós somos espíritos imortais que temos várias experiências. Estamos aqui em mais uma, na qual a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Mas para isso nós precisamos nos sacrificar. Porque a gente olha, né, para a banca de jornal, para a banca de revista, e quem que são os vitoriosos lá? Quem são os que trazem luz à banca de revista? São os atores famosos, são as pessoas ricas.
Mas por quanto tempo essa luz vai iluminar de fato, né? Por quanto tempo essa luz daquela atriz famosa lá enche o meu coração de alegria? Pelo contrário, às vezes me gera até tristeza, né? Quando na verdade essas experiências profundas, elas sim vão mudar toda a minha condição de vida. Então, tudo é sacrifício na nossa vida. E aí vocês podem estar pensando, mas que tipo de sacrifício ela está falando? Eu estou falando de sacrifícios que fazemos ao longo da nossa trajetória. Nascer é um sacrifício. É tão bom ficar lá, né, aninhadinho dentro da barriga da mamãezinha, onde está quentinho, a alimentação vem a hora que a gente quiser, tá tudo certo. Para nascer, a gente faz um sacrifício, a gente abre mão de um monte de coisas. Se a gente não tivesse nascido, a gente ia estar lá, não ia estar aqui conversando. Crescer é sacrificado, né? Assumir responsabilidades é sacrificado. Eu tenho uma filha que saiu da adolescência, agora é uma adulta jovem. É difícil, ela fez a CNH agora, é um sacrifício. Tem que abrir mão do tempo dela, tem que se responsabilizar pelo carro, pela carteira, não perder, né, não se envolver em acidente. Tudo isso é sacrifício. Renunciar, né? Muitas situações que a gente precisa escolher, casar, formar família. E Jesus olha para Madalena e diz: ser mãe é um dos maiores sacrifícios. E veja que Jesus é tão perspicaz, né? Porque ele sabia disso, ele tinha clarividência para isso. Ele fala de ser mãe, e aí Madalena começa a chorar e diz: mas eu não posso ser mãe, eu nunca vou ser mãe. E aí ele pergunta a ela: mas e qual das mães será a maior mãe aos olhos de Deus? Será que é aquela que se devotou somente aos seus filhos de carne? Ou a que se consagrou pelos filhos de outras mães? Então, a gente precisa pensar, né? Qual é o sacrifício maior? Então, Madalena estava absolutamente absorvida por tudo aquilo. Mas ela também sabia, né? Ela também sabia que Jesus em algum momento partiria. E aí ela pergunta para ele: Jesus, mas e quando tu não estiveres mais aqui para me dar essa força, me dar essa luz, né? Como que eu faço? Como é que eu vou agir, né? Qual é o meu propósito? E aí ele vai dizer: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove obstáculos, nada temos, é preciso crer somente. Então veja que lindo isso, né? Essa frase só, ou melhor, esse parágrafo, daria para a gente ficar aqui dialogando a noite toda. E o que o Cristo está dizendo? Ele está dizendo: vai, Sheila, vai, Ney, vai, João, vai, Pedro, vão lá, vai, sacrifica-te, passa pelas dificuldades do mundo. A gente vai passar por todas essas dificuldades. Nossos pais vão partir antes que nós vamos sofrer com a perda deles, né? Lamentamos também as situações em que há essa inversão, onde os filhos partem antes dos pais. Então, são sacrifícios, porque a vida não nos pertence, pertence a Deus. Nós estamos aqui transitoriamente. O caminho é longo, é difícil. Muitas vezes esmorecemos, mas não podemos esmorecer. E após a morte de Jesus, Maria Madalena já estava com essa lição, né? E ela quis continuar com os apóstolos, inclusive, mas eles não aceitaram que ela seguisse com eles, porque eles tinham medo que ela caísse de novo, né? Ela era uma mulher muito bonita, ainda, né, muito próximo, havia acontecido toda aquela situação. Então, ela precisou ficar ali sozinha e ela sofreu muito. Ela ficou em Magdala, né? Ela ficou muito isolada, muito solitária, precisou trabalhar, fazer trabalhos pesados para poder sobreviver, né? E tudo isso fez com que ela pudesse, cada dia, testemunhar esse propósito de renovação da sua vida. Ela, cada dia, testemunhava, cada dia ela caminhava um passinho à frente, digamos assim, para que ela pudesse fazer um bom trabalho, né, dentro da sua edificação. E aí a gente precisa pensar, né? Todos os dias a gente precisa pensar: o que será que Deus espera de nós? Porque a gente fica querendo, né, imaginar
o que nós queremos de Deus, mas o que será que Deus espera de nós? E esse é o convite da reflexão, porque quando Madalena abraça a Jesus, quando ela faz esse acolhimento dos preceitos do Cristo, ela muda, mas ela ainda não faz uma transformação. E quando vem a transformação? Lá na obra, nessa obra Boa Nova, ela se vê um determinado dia junto a um grupo de leprosos que veio de uma região próxima dali, estava de passagem por Magdala, e o que ocorre é que eles vinham atrás de Jesus, porque eles tinham ouvido falar das curas que ele fazia. E ela conta a eles que ele havia morrido, né? Que ele tinha sido crucificado. E eles ficam profundamente tristes pela morte de Jesus, desolados. Então, Maria Madalena lembra da promessa que fez a Jesus. E ela pensa: acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Ela viu que era a oportunidade da transformação, de ela realmente colocar colocar em trabalho aquilo que ela prometeu ao Cristo. Então, ela reuniu aquelas pessoas embaixo das árvores, né? Começou a contar como foi a sua experiência junto ao Cristo, foi contando, eles ficaram absolutamente encantados, maravilhados com ela. Ela acabou seguindo com eles para o Vale dos Leprosos, porque eles não podiam ficar ali na cidade, né? As autoridades sanitárias haviam já mandado eles ir embora. E ela foi junto com esse grupo, que acolheu ela também, que não sabia quem ela era, de onde ela vinha, quais eram os seus pecados, quais eram os seus erros do passado, porque o que importava para eles era o que ela estava, né, ofertando, aquele banquete. Então, eles ficavam absolutamente contagiados com a sua alegria, com a sua fé, e aí foram seguindo. Então, toda oportunidade ela recordava, né, encorajava aquelas pessoas. Então, Maria, né, explicava que Jesus foi exemplificando até a morte, para que a gente tenha um bom ânimo para vencer o mundo. O que é vencer o mundo? O mundo são as nossas más tendências, o materialismo, o imediatismo, né? Então, aquelas pessoas foram tomadas de um amor tão grande por Madalena que elas beijavam, abraçavam, e não demorou, né, para que em pouco tempo a pele, né, da Madalena começava a se apresentar manchas que eram referidas em doentes, né, leprosos. Então ela se deu conta, ela compreendeu a sua nova situação e ela sabia, né, que viver era imolar-se. Então ela precisava desse sacrifício para passar por essa transformação. Então é tão linda essa parte da obra, né, que ele vai dizer que desde que ela chegou lá, o reino de Deus começou a ser edificado em cada coração daquela criatura. Aqueles moribundos lá não mais se desesperavam na hora da morte, pelo contrário, né, eles partiam com um sorriso ditoso, porque eles tinham bom ânimo, eles tinham confiança, eles tinham a certeza de que Deus tinha um lugar melhor para eles, que eles dali poderiam viver outros processos. E Madalena sempre dizia a eles: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Mais extrema lealdade a Deus. Ela já estava muito doente, desejava encontrar João e Maria, viajou para Éfeso para encontrar eles, mas ela cada vez, né, ficava com a sua saúde mais debilitada. E aquilo que era antes, né, a sua beleza, a sua maior riqueza, talvez que era a sua beleza física, foi apagada com o tempo, com as feridas da doença, né? Então ela deixa de ter aquela vista bonita, né, uma visão bonita dela, mas ela passa a ter uma alma, né, o seu espírito
vai ficando tão lindo, tão grande, né? Até que chega, então, uma noite em que ela atinge, né, o auge das profundas dores que sentia e, por outro lado, sua alma, narra Humberto de Campos, né? Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. Em dado instante, observou-se que não mais respirava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se curvou diante dele, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Eu posso sentir o abraço que Jesus deu em Maria, né? E esse abraço, ele corresponde a uma fidelidade, né? Maria tornou-se, então, um exemplo de servidora do Cristo, sem desfalecer, sem reclamar. Ela é um exemplo vivo de mulher que conseguiu suportar e transpor muitas barreiras, com dedicação, com sacrifícios, com determinação. Mas é como nós precisamos muitas vezes entender que a nossa vida vai se pautando, se construindo com esses sacrifícios, às vezes maiores, às vezes menores. E somente quando nós vamos compreendendo verdadeiramente a mensagem do Cristo, como Madalena entendeu, quando nós incorporamos todos esses ensinamentos na nossa personalidade, a gente não precisa pensar, né? No caso dela, ela encontrou aqueles leprosos e foi com eles. Assumiu aqueles irmãos como sua verdadeira família. Então, na medida em que a gente vai vivendo esses sentimentos, a gente vai tornando-se cada vez mais próximos da unidade divina. Então, meus queridos irmãos, nesse Natal, nesse final de ano, o que eu quero convidá-los a fazer é dar um abraço em Jesus, como Maria Madalena fez. Madalena abraça todos os ensinamentos do Cristo e torna a sua vida completamente renovada, completamente feliz, pautada dentro da segurança que Deus oferece de um amor que é incondicional. Não existe condição alguma. Deus sempre nos ama, sempre nos perdoa e nos acolhe. Então, meus queridos, acho que era essa a mensagem da noite, que eu queria dialogar aqui com vocês, e fico à disposição, Ney. Acho que está sem microfone aí, Ney. Tá ligado. Obrigado por enquanto. Nossos amigos só estão interagindo conosco com a doação de fluidos, de energias. Porque como a gente põe cada boa noite que um de vocês, internautas, coloca nos comentários, no caso específico dessa noite, nossa irmã Sheila, ela recebe essa injeção de essa força, essa inspiração, esse amparo. E é interessante, Sheila, olha, eu enchi uma folha aqui com dados que para mim achei espetaculares da tua fala, né? Principalmente quando tu falou lá no início, nos nossos preconceitos, eu fiquei lembrando que os nossos erros são a construção dos acertos, né? Porque nós erramos, nos arrependemos, levantamos e não vou errar de novo. Ó. O erro ajuda, né, Sueli? Né? O erro é a construção. E tu falou uma coisa aqui, umas 2 ou 3 vezes, que eu lembrei de um ensinamento de Jesus, né? Tu falasse para a gente ter bom ânimo, que Jesus nos
nos dá esse fermento para as nossas vidas, né? Que Maria Madalena se propôs a ter bom ânimo. E aquela passagem que Jesus nos lembra: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Linda essa passagem, né? Não, Que acho tu... que não, acho Hã? que são dois pontos assim bem importantes, né? Que eu acho que a gente precisa sempre refletir, né? Um deles é com relação à nossa capacidade de perdoar, né? Então, se nós temos preconceitos, é porque a gente não perdoa também. Então, toda vez que eu olho para uma pessoa e vejo nela aquela etiqueta, né? Ah, é um assassino, é um morador de rua, é isso, aquilo, eu não perdoo, eu não consigo verdadeiramente perdoar. Ou quando eu olho para alguém que, por alguma razão, né, sei lá, me criticou, talvez até me prejudicou de alguma forma, né? O que eu faço? Eu lido com preconceito. Quando eu posso, eu vou lá e digo, Barney, mas sabe que aquela pessoa, tal coisa, tu vê aquele cara lá, aquele cara não é bom, não é uma boa pessoa. Então, são os nossos preconceitos. Mas por quê? Porque a gente não perdoa. Que a gente quer sempre julgar o outro, né? E quer dizer que tem a razão. Então, esse convite, né, que Jesus faz para a gente refletir o nosso fazer cotidiano, né, de a gente tentar cada vez aperfeiçoar-se até a perfeição de verdade, né, ser de perfeitos, tem a ver também com uma questão que é o ânimo, né? O que é o ânimo? O ânimo é a nossa alma, é o nosso estado mental, é a nossa condição de resposta para o mundo. Essa é a ideia da ânima, né? Aquilo que nos anima. Então, a gente tem que ter boas energias, ter bom ânimo. Aí vocês imaginam, se eu acordo lá às 6 da manhã, né? Já reclamando. Ah, porque eu tenho que acordar cedo. Ai, que saco, vou ter que ir trabalhar. Ai, porque tá frio. Ai, porque tá quente. Ai, porque o chuveiro estragou. Ai, porque já começa, né, o dia atravessado. Aí passa o dia inteiro reclamando. Qual é o ânimo que a gente tem, né? O que a gente está distribuindo por aí? A gente vai conseguir vencer a nossa cota nossa listinha de tarefas aí no ano de 2021, só reclamando? Não, a gente precisa ter ânimo, né? Tá difícil, mas vou lá de novo, vou mais uma vez, vou tentar. Não deu, não fui bem no Enem esse ano, né? Ai, tá difícil. Fui para uma entrevista de emprego, não deu certo, mas vou de novo. Então, esse é o ânimo, né, que o Cristo requer de nós. Essa proposta de vida, né? E que nós vamos nos equivocar. Bom, ainda somos infantis em muitas coisas, né? Mas é por aí, eu acho, né? Não sei se o É, povo quer perguntar e fique à vontade. o preconceito, nós fazemos julgamentos equivocados até a respeito de nós próprios. Nos Sim, inferiorizamos, sim, não nos julgamos capazes, e aí nos entregamos ao desânimo e não avançamos, né? verdade, Não verdade. avançamos. E nós somos capazes. Acho que essa é uma lição, né, que a própria Madalena traz para a gente, né? Porque ela não se sentia capaz. E quantos de nós, às vezes, a gente está mediante um desafio tão grande que nos assusta, né? Uma doença, um diagnóstico de uma doença, né? É desesperador. E agora, como que vai ser? Quem que vai cuidar da casa? Quem que vai cuidar dos meus filhos? O que que vem ali na frente? E ao mesmo tempo, né? As respostas vão chegando se a gente tiver este bom ânimo, se a gente tiver um entendimento, porque, como tu disseste, a gente se julga às vezes mais frágeis do que realmente são. Nós temos uma força incrível, né? E claro que os pais também, e que bom que hoje os pais, homens, conseguem participar até mais da criação dos filhos, né? Mas a mãe, sobretudo, né, tem uma força que é incrível. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estava saindo ali do hospital universitário, que eu tenho trabalho ali, tem os estudantes que eu acompanho, e eu estava saindo da porta do pronto-socorro e uma mulher me pegou nos meus braços, assim, disse, por favor, meus filhos ficaram no carro, cuida delas para mim um pouquinho,
porque eu vou levar o marido dela com o braço pingando sangue, tinha cortado com uma serra, depois as meninas contaram. Eram 2 menininhas de 8 anos no carro, chorando, desesperadas. Virou o pai daquele jeito, né? O que a mãe naquela hora pensou, né? Mais do que eu cuidar do marido, eu preciso de alguém para cuidar das minhas filhas. E ela viu em mim, né, como mulher, talvez, alguém que fosse lá acalmar as meninas. Então, acho que a gente está sempre no lugar onde a gente deveria estar. Isso eu acredito muito, né? A gente só não está no lugar certo se a gente vai, né, deliberadamente, teimosamente para o lugar errado. Senão, a gente está sempre no lugar certo. Não existe lugar errado. Muito bom, Sheila. Muito bom, todo mundo aqui colocando gratidão. Obrigado. Muito legal, foi uma boa reflexão. Agradeço aqui em nome da direção do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido. Nosso abraço fraterno a todos os trabalhadores, né? Lá da Centro de Educação Espírita Boa Nova, nosso co-irmão de bairro também, né? Gratidão pela tua reflexão, que Jesus, que a espiritualidade amiga te ampare, tu, tua família, e que 2022 estejamos caminhando juntos na seara de Jesus. Com certeza. Muito obrigado, Sheila. Obrigada, Ney. Obrigada aos nossos internautas aí. Fico à disposição. É uma grande alegria poder iniciar esse mês de dezembro aí com vocês. Estou bem feliz. Então tá, um abraço, um feliz renascimento, Feliz Natal. Para nós e para a família. Dá um Obrigado. beijo aí do Esther também. Obrigado, será entregue. Caríssimos amigos e amigas, então vamos encerrando desta forma, com muita paz, com muita harmonia, mas essa pétalas de esperança, nesse mês de dezembro, que ora iniciamos, convidando para que possamos todos nós prepararmos nossas almas para fazer um Natal diferente. Na presença do irmão necessitado, que entreguemos a estes, em nome de Jesus, aquilo que faz a aflição dele. Alimentando os famintos, vestindo os nus, amparando os doentes, dar a palavra amiga para o reerguimento de muitos que caminham ao nosso lado, nesse ano difícil, onde muitos irmãos e irmãs, até pela falta de uma certa religiosidade, que necessitam ser convidados a retornarem na busca do caminho de Deus, que possamos então fazer esse Natal diferente, sermos as mãos, o olhar, o ouvido, as palavras de Jesus na terra. E pedimos que ele, Mestre amado, que a espiritualidade amiga ampare todos os lares dos irmãos aqui presentes, suas famílias, e muita luz, muita paz a todos aqueles que vierem posteriormente a acompanhar esta reflexão que ora encerramos. Que assim seja.